As baratas são mais antigas que os dinossauros. Surgiram há aproximadamente 350 milhões de anos, ou seja, 150 milhões de anos antes dos gigantes. Por tal motivo, apresentam tamanha capacidade de adaptação e resistência. Dependendo da espécie, torna-se necessário o uso do manejo da resistência. São 4.000 espécies catalogadas até hoje, e somente 1% é sinantrópica, ou seja, vive em contato conosco, já adaptadas ao meio, comendo o que comemos. São insetos cosmopolitas. Isso significa que são encontradas quase que no mundo todo, com exceção dos polos norte e sul. E por que devemos controlar baratas? Bom, existem aquelas pessoas que têm medo de barata, chamada de catsaridafobia. Há pessoas que apresentam apenas nojo, afinal, elas secretam um odor característico, emitido por 2 glândulas corporais, além de defecar e regurgitar no local onde se alimentam. Outro motivo, o mais importante, se refere a doenças que esses insetos transmitem. Em suas patas e fezes existem vírus, bactérias, vermes e protozoários. Hepatite A, herpes blatae, conjuntivites, infecções urinárias são algumas doenças que as baratas transmitem. Esses insetos estão classificados dentro da ordem Blatodeia e família Blatidae. Apresentam corpo ovalar e deprimido, com a cabeça curta. As antenas servem para dar a direção, sentir as vibrações do ar, cheirar alimentos ou feromônios. Possuem aparelho bucal do tipo mastigador, podendo roer papéis, roupas sujas com alimentos, lombadas de livros, alimentos, etc. O último par de pernas é bem desenvolvido, sendo, portanto, andarilhas excepcionais. Seu desenvolvimento do ovo à fase adulta é indireto, chamado hemimetábulo. Isso significa que do ovo nasce uma ninfa, a qual sofre trocas de peles, chamadas mudas ou equidizes, até desenvolver os órgãos reprodutores e asas, nos insetos que apresentam essas estruturas. A partir daí, o indivíduo já se tornou um adulto e não precisa sofrer mais equidizes. Os ovos ficam dentro de uma estrutura que funciona como um estojo, chamada ooteca, produzida pela fêmea. O número de ovos dentro de uma ooteca oscila de espécie para espécie. Algumas carregam até os ovos eclodirem, outras depositam em locais reclusos. Apresentam um hábito noturno, ou seja, é à noite que se alimentam, copulam, ovipositam, realizam dispersão, voo, etc. Caso apareçam durante o dia, pode significar que existe um excesso de população e/ou falta de alimento e água, gerando um estresse. São insetos onívoros, comendo de tudo um pouco: gordura, açúcares, proteína. Come inclusive as próprias fezes e carcaças de outras baratas mortas. Apesar de viverem em grupos, hábito gregário, não são insetos sociais. As 2 espécies mais comuns encontradas em ambientes urbanos e consideradas pragas são a Blatella germânica, conhecida como alemãzinha, e a Periplaneta americana, a famosa barata de esgoto. Elas apresentam diferenças morfológicas, biológicas e comportamentais. Veremos a seguir tais peculiaridades, o que denota também suas formas de controle. A barata de esgoto, também conhecida como barata grande ou barata voadora, apresenta o adulto variando entre 25 a 40 milímetros de comprimento, excluindo as antenas. Podem viver em grandes grupos, em locais reclusos ou até mesmo abertos, desde que sem distúrbios, como por exemplo esgotos, ralos, caixas de gordura, tubulação elétrica, arquivos e depósitos em geral, principalmente onde haja abundância de papel corrugado. Não carregam a ooteca. A mesma é depositada em local abrigado e próximo ao alimento. Produzem de 10 a 15 ao longo da vida. Dentro de cada uma, existem cerca de 14 a 28 embriões. Algumas baratas de esgoto chegam a viver 3 anos. O tempo de eclosão da ooteca oscila de 1 mês e meio a quase 2. As ninfas passam de 10 a 13 instares antes de se tornarem adultas. Isso geralmente ocorre dentro de 9 a 13 meses. Controlar essa barata não é difícil, até porque a espécie apresenta menos tolerância ou resistência aos grupos químicos.
Porém, se não tratar os pontos corretos, o trabalho pode ir por água abaixo. Conhecendo os pontos focos, sabemos que devemos fazer um controle mais pontual do que geral, ou seja, tratar ralos, caixas de gordura e esgoto com formulação pó-seco. Para isso, devemos usar o Atamix 2P Gold, aplicando o pó nas paredes e tampas desses locais com auxílio de uma polvilhadeira. Desta forma, grande parte do controle será obtido, obtendo um residual de quase 6 meses nesses locais. Caso haja alta infestação, aplicar DD Max antes do Atamix, tombando a maioria dos indivíduos. Já no intra e peridomicílio do estabelecimento ou residência a ser tratada, deve-se aplicar produtos líquidos com poder residual, como o Spurion 10SC, Spurion 10WG, Alphamax 50SC ou Deltamax 25SC. Usando um pulverizador com ponta leque 80.02, um desses produtos deve ser pulverizado próximo a portas e janelas, não havendo necessidade de tratar os rodapés de todos os cômodos. Dessa forma, o risco de intoxicação e contaminação ambiental são menores. É isso, pessoal! Esperamos que tenha aproveitado bem o conteúdo. Entre em contato conosco para saber qual o distribuidor mais próximo de você. Insetmax, inovação e tecnologia.